Sato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Shanti Shanti Shanti. Hari Shri Guru Bhyo Namaha. Hari Om Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva. Hari Om, bem-vindas, bem-vindos ao segundo episódio da série Focinho de Yogin Não É Tomada. Hoje temos um tema interessante que é a conexão entre a busca pela perfeição do corpo e a busca da felicidade. E existe uma conexão ali que se vê especificamente no caso de pessoas que estão preocupadas com algumas questões relativas ao corpo e que vêm com a idade. Uma dessas, que afeta mais mulheres do que homens, é o tema da escoliose. A escoliose pode ser idiopática, ou seja, sem uma causa conhecida, ou sem uma causa conhecida por ninguém. Um médico, por exemplo, não consegue avaliar qual é a causa de um desvio lateral da coluna, qual seja, por exemplo, uma coluna em forma de letra C ou uma coluna em forma de letra S, como às vezes a coluna se apresenta. Então, escoliose, pela definição, é um desalinhamento, seja no plano frontal, seja no plano sagital, que produz uma contorção ou um colapso da coluna vertebral sobre o seu próprio eixo. Esse colapso pode ser uma inclinação para um lado ou uma torção que às vezes se vê quando nós olhamos, por exemplo, no espelho, nosso próprio corpo, e percebemos que tem um ombro mais alto do que o outro, ou olhamos aqui de cima as crestas ilíacas e vemos que os ossos do quadril estão ligeiramente assimétricos. Então, tem dois tipos de escoliose, a funcional e a estrutural. A funcional diz respeito aos músculos, tipo, é algo que tem conexão com o tônus muscular, com a postura, com o fato de que muitos de nós ficamos longos períodos sentados em cadeiras inadequadas, na frente do computador, numa mesa de trabalho, ou respondendo e-mails, ou navegando na internet, ou fazendo o que nós fazemos nesses escritórios, onde transcorre uma boa parte das nossas vidas, sendo que isso vai redundar num tipo de corpo. Isso vai se manifestar numa forma em que o corpo reage a esses estímulos que nós damos para ele. E estímulos quer dizer, neste caso, falta de estímulos, porque ficar sentado, quieto, por mais do que 50 minutos seguidos, e às vezes a pessoa fica horas a fio sentada, quieta, não é saudável, não é bom para o sistema musculoesquelético, se perde o tônus muscular, não é bom para a saúde geral e é péssima para a circulação e para o coração. Então, a escoliose funcional diz respeito a um defeito postural derivado, repito,
dos maus hábitos, do sedentarismo, de ficar quieto na frente do computador ou sentado num sofá, ou largado, melhor, num sofá, com o controle remoto da televisão na mão, sem fazer nada, ou comendo pipoca. A outra forma de escoliose, que é mais grave, é a chamada escoliose estrutural. E essa já não afeta apenas os músculos e os tendões, mas também os ossos e os ligamentos. E se vamos falar da coluna vertebral, afeta notadamente, especificamente, o quadril, os ombros e tudo o que há no meio, desde a base do crânio até a ponta inferior da coluna. Afeta, portanto, as vértebras. A escoliose grave em crianças ou jovens pode ser danosa para a autoestima. E quando falamos em escoliose grave, nos referimos a uma escoliose que seja o resultado, por exemplo, de uma cirurgia nessa região entre o tórax e o abdômen, que tenha deixado sequelas indesejáveis ou marcas que fazem com que o desenvolvimento da criança ou do adolescente ou do jovem adulto fique comprometida. Quando a criança cresce, se tem alguma limitação desse tipo, ou uma doença neurológica, ou uma malformação congênita, aquilo pode produzir escolioses graves. E essas escolioses graves, por sua vez, podem afetar muito negativamente a autoestima das crianças, dos adolescentes ou dos jovens, e aquilo naturalmente pode vir a deixar sequelas na fase adulta. Agora, em relação à escoliose em adultos, ela, repito, pode ser resultante de maus hábitos, de sedentarismo, de falta de conexão com o próprio corpo, de uma, digamos assim, uma separação em relação ao corpo, na qual a pessoa fica alheia às coisas que o corpo diz. E o corpo se comunica com a mente, se comunica com a pessoa básica o tempo todo através das sensações. Só que se nós vivemos muito identificados com os pensamentos, vamos deixar de prestar atenção às sensações. E essas sensações são fundamentais, pois se temos sensibilidade para interpretá-las corretamente, vamos conseguir, por exemplo, nos dar conta de que já ficamos tempo demais sentados numa posição só e talvez seja a hora de fazer uma pausa, de levantar-nos, de andar, de esticar as pernas por alguns poucos minutos antes de voltar ao trabalho, o que vai, por sua vez, produzir uma atenção redobrada e aumentar o foco. Se você fica de 50 em 50 minutos fazendo breves pausas, e isso se conhece, por exemplo, na pedagogia e se vê nos programas educacionais, quando, por exemplo, na minha infância, na minha adolescência, quando eu ia para a escola, as aulas duravam 50 minutos, porque se sabe que 50 minutos é o período máximo no qual você consegue prestar atenção a alguma coisa antes de dispersar-se, antes de perder o foco. Então, de 50 em 50 minutos, vale a pena levantar-se e sair pelo menos andando por aí. Outra coisa fundamental para quem tem uma escoliose, seja estrutural, seja funcional, é fazer uma tração de vez em quando. Tração significa literalmente pendurar-se numa barra ou pendurar-se que seja no canto de uma porta, onde for, num muro, numa parede, com as mãos, para permitir que a coluna se, digamos assim, estique. Tração significa extensão ao longo do eixo. E o eixo, no caso do corpo humano, naturalmente, é a coluna vertebral. Se nós não fizermos isso,
o resultado vai ser que a saúde da coluna vai deteriorar-se com o tempo. E isso associado à falta de bons hábitos, por exemplo, quando você acompanha um ritmo de vida intenso, parado na frente do computador, num escritório, com a ausência de exercício físico, quando você não está trabalhando, e tem pessoas que se orgulham de ficar 12 horas por dia, todos os dias na frente do computador, como se aquilo fosse saudável, ou como se aquilo não fosse gritantemente contra o bom senso e contra o que é natural para o ser humano. Então, nesse sentido, nós recebemos pressão da sociedade, uma pressão que devemos ter cuidado para evitar, para que não caiamos nessas armadilhas conhecidas, como, por exemplo, a da produtividade. Um cidadão produtivo é aquele que trabalha, é aquele que dá o sangue. Na cultura das empresas, é alguém que veste a camisa da empresa ou alguém que não se importa de trabalhar mais 1 ou 2 horas depois do horário para o qual foi paga, ou que não se importa de ir para o trabalho no sábado à tarde, no domingo, ou trabalhar os feriados. Então, essa cultura de valorizar excessivamente o trabalho, ou colocar a produtividade na frente da saúde, pode ser perigosa e pode redundar em que você, literalmente, desculpe o meu português, fica torto. O corpo fica torto. Então, isso, por sua vez, vai causar um desgaste no sistema ósseo muscular que vai produzir situações de anquilosamento, nas quais o corpo fica rígido dentro de um padrão do qual depois é difícil sair. Isso, por sua vez, aliado, repito, ao sedentarismo, reduz o tônus muscular. Tônus é o estado natural de elasticidade e resistência de qualquer tecido, órgão ou músculo. Se nós falamos de tônus muscular, digamos assim, quando o músculo está em repouso, ele não fica completamente flácido, nem totalmente contraturado. Naquele caminho do meio, digamos assim, é o que se chama um tônus muscular elevado. Se o músculo tem pouco tônus, ele não pode fazer a função de sustentar a estrutura óssea e, portanto, a coluna vai colapsar, não apenas girando para um lado, ou rodando, ou torcendo, rotacionando, mas também criando retificações na coluna cervical, ou retificações na coluna lombar e situações que vão afetar diretamente a forma em que você respira, a forma em que o coração trabalha, a maneira em que você se move e a forma em que você, numa palavra, vive no ambiente onde você está. Então, se nós separarmos e vemos de um lado que na nossa vida, especialmente depois dos 45, 50 em diante, não vamos começar a sofrer algumas, como vou dizer, algumas modificações estruturais importantes devido à influência do peso da atmosfera sobre os nossos ombros. Não vamos ter que aceitar que essas mudanças são naturais, ok? Isso significa que quando nós, se eu falo de peso da atmosfera, quando nós vamos parar para pensar qual é o peso do ar. Porque alguém pode dizer para você, então, como você está se sentindo? E você diz, leve como o ar. Mas leve como o ar não é ingrávido, não é sem peso, não é sem gravidade. Por quê? O ar aqui na superfície da Terra, onde nós vivemos, perto do nível do mar, mais ou menos perto do nível do mar, o peso
da atmosfera é de mais de 1 tonelada por metro quadrado. Isso significa literalmente que a atmosfera pesa nos nossos ombros, pesa na nossa cabeça. E se nós quisermos fazer frente a esse peso da atmosfera, precisamos ter uma estrutura ósseo-muscular forte e saudável que possa contrapor-se a esse peso, que possa fazer uma força oposta para que fiquemos no lugar onde estamos. Porque senão o que acontece? O colapso. E esse colapso é muito visível, por exemplo, nas pessoas que se aproximam da terceira idade e principalmente nos anciões, porque quando a pessoa chega na terceira idade, depois dos 65, 70, as estruturas moles, que são os discos intervertebrais, começam a colapsar. O espaço entre as vértebras começa a reduzir-se e isso significa literalmente que a pessoa fica mais baixa. Ela perde estatura porque essas estruturas moles se ressecam, se desidratam e literalmente colapsam umas nas outras. Isso não leva apenas à perda da estatura, mas leva também a alguma forma de giro, de torção, de lateralização, que vai depender dos hábitos. Por exemplo, se eu carreguei a minha vida inteira uma bolsa no ombro direito, e somente no ombro direito, ou se eu falei no telefone o tempo todo, segurando ele com a mão esquerda, aqueles hábitos que não são momentos em que você faz muita força, mas você repete horas a cada dia, vai produzir um desvio postural importante, ok? Então nós temos que ter cuidado com esses hábitos e tracionar o tempo todo e manter uma vida ativa e principalmente, e ali o yoga é super importante, tomarmos consciência de como o corpo está no espaço a cada momento para reduzir essa chance de colapsar ou de anquilosar o corpo. Se você tiver algum desses problemas, ou se você tiver vivido algum desses problemas que nós mencionamos no início, na sua infância ou na adolescência, ou um trauma grave que deixou sequelas, que levaram o corpo a uma assimetria em termos do eixo da coluna, então você sabe que você tem uma escoliose. Agora, algumas pessoas começam a prática de yoga e descobrem na prática de yoga, às vezes porque a professora ou o professor diz, você tem esse ombro anteriorizado, ou você tem esse ombro mais baixo, ou você tem essa crista ilíaca da direita um pouco mais para trás do que a crista ilíaca do outro lado, e ali então você descobre que tem uma escoliose. E aquilo pode tornar-se um problema se você não entende estas questões. Qual é a diferença entre uma escoliose estrutural e uma escoliose funcional, ou uma escoliose assim, que é produzida pelos maus hábitos que você pode combater enquanto há tempo. Dessa maneira, uma coisa que nós temos visto que acontece bastante no mundo do yoga é que as pessoas ficam excessivamente preocupadas com aquelas escolioses suavezinhas com as quais não deveriam preocupar-se tanto. Porque existe uma importância que às vezes é dada de forma desmesurada, de forma excessiva, à tal da perfeição da simetria do corpo. E nós vamos para a sala de prática e descobrimos que existem formas de praticar, existem instruções que escutamos dentro da sala que dizem que o corpo tem que ser perfeito, que nós devemos manter a simetria custe o que custar e que devemos então ser conscientes o tempo todo de como o corpo está a cada momento, em cada posição. Ora, acontece que às vezes
Se, por exemplo, você vai fazer a postura do triângulo, Trikonasana, ou Virabhadrasana, com uma perna de cada vez à frente, talvez você sinta alguma diferença na forma, ou no conforto, ou no que quer que seja que aconteça para um lado e que para outro lado também não acontece. Por exemplo, podemos fazer uma torção da coluna, faça isso se quiser agora, para um lado e para o outro, ali onde você está, e veja se há um lado para o qual fica mais confortável, para o qual você vai mais, o movimento fica mais fluido, natural, e há outro lado no qual eventualmente você tenha algum desconforto, ou alguma dificuldade, ou sinta algum tipo de rigidez. Se depois desse teste simples você chega na conclusão de que tem um lado em que evidentemente a coisa vai mais fácil e outro para o qual você sente que o corpo fica mais travado, provavelmente você tem alguma pequena escoliose destas funcionais, devido aos hábitos. Provavelmente tem um lado das costas mais forte do que o outro, provavelmente tem, às vezes acontece, uma perna mais comprida que a outra, e aquilo faz uma diferença no quadril, e você não, se não for grave, você nem fica sabendo. Eu fiquei sabendo quando já era adulto, que tenho uma perna 1 centímetro maior que a outra, nem me dói nas costas, as minhas costas doem por outros problemas, não por causa dessa assimetria entre as pernas. Em todo caso, se essa diferença for pequena, se você não foi parar no médico porque estava com muitas dores, não precisa preocupar-se com isso. Então, essa busca da perfeição do corpo é legítima e vale se você focar na saúde e no bem-estar. Mas se você começar a achar que a perfeição do corpo vai trazer felicidade, ali você está tramado. Ali você vai se colocar numa situação na qual pode ficar obsessionado com a perfeição do corpo, como algumas pessoas são. Ai, mas eu tenho uma escoliose. Aí eu peço para a pessoa fazer uma leitura, né? Se ela vem se queixando de que tem uma escoliose, e eu olho e vejo a escoliose dela é muito mais suave que a minha, que já é bem suave. Tipo, você fica ali na posição da montanha. Se quiser, faça isso enquanto falamos aqui. E depois sente as suas mãos. Os braços ficam inertes na postura da montanha, né? Não? Tadasana. Então, se você sente que uma mão toca, ou um antebraço toca o lado do quadril e outro não, provavelmente você está cambando para o lado, você está tortinho, entre aspas. Isso é natural. Principalmente quando nós não temos lá tanta experiência para construir uma posição, ou se aquilo vem de alguma questão congênita, como já dissemos. Agora, em todo caso, essas pequenas assimetrias, essas pequenas imperfeições do corpo, especialmente a partir dos 45 anos, são perfeitamente naturais no adulto e não deveriam ser motivo para nos preocupar. Então, é legítimo buscar a perfeição do corpo, mas não é saudável obsessionar-se com aquilo, porque a obsessão pode produzir tristeza, pode criar uma crença de que eu não sou bom o suficiente para praticar o yoga porque meu corpo está torto, ou porque eu tenho uma escoliose, ou porque tenho uma cifose, ou porque tenho uma retificação lombar ou cervical, ou o que quer que seja. Da mesma maneira, a busca pela felicidade é absolutamente legítima e natural. E tem uma conexão entre ambas. A busca da perfeição do corpo e a busca da perfeição da felicidade devem ser feitas com equanimidade. Equanimidade é a definição de yoga. Samatva Yoga Uchyate. A equanimidade é chamada yoga, diz Krishna na Bhagavad Gita, e essa é uma das definições mais lindas e mais amplas que já foram dadas sobre o tema
do próprio yoga. Yoga é equanimidade. Samatwa significa equanimidade, yoga uchiate. A equanimidade é chamada yoga. Então, nesse sentido, busca da felicidade pede equanimidade, pede bom senso, pede espírito crítico para saber onde é que nós vamos buscar essa tal dessa fugida, elusiva felicidade. Isso pode ser um problema, porque hoje em dia a busca da felicidade tornou-se um grande negócio, tornou-se um produto prometido por gurus, por coaches, de toda pela espécie, como se essa busca fosse a solução para todos os males. O paradoxo é que o negócio da felicidade, ou seja, se você sente lá aquele chamado, aquele anelo no seu coração, devo fazer alguma coisa para ser mais feliz. O paradoxo é que a busca da felicidade é um obstáculo para encontrá-la. Por quê? Por causa do negócio da felicidade. Porque, ok, eu quero buscar a felicidade. Primeiro, eu sinto que eu preciso dela. Mas, segundo, eu não sei defini-la. E terceiro, eu não sei onde ela está. Como é que eu vou fazer? Então, não sei, posso buscar no Google. Digita ali no Google, busca da felicidade e vê o que acontece. Eu nunca fiz isso, mas estou falando aqui para dar uma sugestão como é que começa a busca da felicidade para alguém que tenha nascido ali perto da virada do milênio. Via de regra, as pessoas buscam na internet. Tudo se busca na internet. Preciso um coador, busco na internet. Preciso um tapete de yoga, busco na internet. Preciso um instrumento musical, busco na internet. Preciso um carro, busco na internet. Preciso uma casa, busco na internet. Casas para alugar em São Paulo. Está tudo na net. Então, a felicidade parece ser mais uma coisa, mais um objeto, um produto que deve estar disponível na internet. Então, vamos lá e buscamos, porque a verdade é que em maior ou menor grau, todas as nossas ações, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas estão mais ou menos consciente ou inconscientemente baseadas na tal da busca da felicidade. Por quê? Porque ninguém quer infelicidade para si. O que significa isso no yoga? Se você resolve buscar a felicidade dentro do yoga, cedo ou tarde você vai chegar em algumas palavras e elas estão em sânscrito. Uma delas é a palavra samadhi, que é um estado de profunda absorção meditativa na qual não há nenhuma preocupação, porque você simplesmente se desconecta de toda e qualquer identificação com o corpo, com as sensações físicas, com as emoções, com os sentimentos e com os pensamentos. E o produto dessa desconexão é a Ananda, é um estado de profunda calma. Um estado de calma profunda que você já conhece muito bem antes sequer de praticar yoga ou de ouvir falar em samadhi. Um estado que é o sono profundo, no qual você entra todos os dias, a cada noite, quando apaga a luz, deitado na sua cama, se cobre, fecha os olhos e passa da vigília para o devaneio, que é aquele estado de experiência intermediário entre o acordar e o dormir. E depois desse devaneio, que dependendo da pessoa e do dia, pode durar alguns poucos minutos ou meia hora, você passa para o sono profundo. E ali então a sua mente, o cérebro se desliga e começa a fazer um processo de retrolavagem profunda que tem como objetivo fixar o aprendizado e as experiências do período em que você estava
acordado, separar o joio do trigo, ou seja, o que importa para a sua sobrevivência, para o seu crescimento, e colocar isso no setor do cérebro que cuida das memórias de longo alcance, as memórias de longo prazo, e descartar todas as outras que não forem assim tão importantes, o chamado short-term memory, que é tipo o que você comeu ontem. Às vezes nós não lembramos o que comemos ontem, ou não lembramos de todos os detalhes do que vivemos ao longo de um dia. Então, essa é a função do sono profundo. E quando você acorda, no dia seguinte você sabe que dormiu bem. Ou seja, o sono profundo não é uma perda de consciência. O sono profundo é um processo de absorção no qual, desligando a mente, os sentimentos, as emoções, as sensações, desligando o sistema nervoso central de todas as outras questões relativas ao corpo ou aos pensamentos, você, numa palavra, recarrega as suas energias e se prepara para viver o próximo dia de uma forma tranquila, de uma forma que valha a pena viver. Porque você sabe que quando o sono falta, você fica irritado, você fica sem paciência, você perde as habilidades sociais, você perde a capacidade de interpretar as situações e o rosto das pessoas. Você se torna um péssimo leitor de rostos quando você não dorme bem, quando você não descansa. Você não vê o que está implícito na maneira em que as pessoas se relacionam consigo. O objetivo do yoga não é esse samadhi, não é esse estado de absorção meditativa, não é esse estado de concentração profunda, não é deixar a mente em branco. O objetivo do yoga, para além do samadhi, que é uma prática que você faz para conhecer a si mesmo, uma prática na qual você vai entender quem você é, refletir sobre a sua própria natureza, que Patanjali diz que é, Swarupa é uma natureza de plenitude, uma natureza de contentamento, uma natureza de paz. Para além dessa experiência do samadhi, o objetivo real do yoga é moksha. Moksha se traduz como liberdade. E às vezes também se traduz como felicidade. Às vezes se traduz como plenitude. Agora, traduzir moksha como felicidade, ou usar a palavra felicidade, que para a imensa maioria das pessoas é uma emoção, ou um sentimento, no melhor dos casos, traduzir essa palavra moksha como felicidade pode ser um problema. Porque se eu digo, ok, a sua natureza é Ananda, uma das coisas que você encontra na instrução do yoga, na visão que o yoga tem sobre o ser humano, sobre a vida, é Satchidananda, ou seja, este Atma, este ser que você é Sat, ou seja, é real, não pode ser negado. A sua existência não pode ser negada. É Chit, é consciência, ou seja, você existe e sabe que existe. E você é Ananda. E esse Ananda, em muitos casos, se traduz como felicidade. E repito, esse pode ser um grande problema na nossa busca da tal da felicidade. Porque começamos a idealizar uma felicidade que na verdade não existe. E por que fazemos isso? Porque nos disseram que é assim. Quem? Os coaches, os gurus, os textos, os shastras. Por exemplo, na Taittiriya Upanishad tem um texto que fala sobre a Ananda, sobre essa suposta felicidade de uma forma lapidária. Depois eu coloco ali na descrição esse trecho da Taittiriya Upanishad que é engraçado e que deixa aquela perfeição, aquela felicidade como algo extremamente distante
daquela experiência cotidiana na qual às vezes nos sentimos alegres e às vezes tristes, às vezes frustrados, às vezes decepcionados e às vezes pessimistas e não conseguimos combater nada daquilo. Então, o problema é definir a felicidade como uma emoção. E se nós já dizemos, se yoga é, como diz Patanjali no Yoga Sutra, Chitta Vritti Nirodha, yoga é deixar de identificar-se com os movimentos psíquicos. E por movimentos psíquicos nós incluímos aqui os julgamentos, os gostos, as aversões, os sentimentos e também as emoções intuitivas, as emoções que você tem por ser simplesmente um vertebrado. Então, a diferença entre sentimento e emoção é que a emoção é algo que faz parte da biologia, que faz parte do seu organismo enquanto vertebrado, enquanto mamífero, enquanto Homo sapiens. E, por outro lado, sentimentos são emoções cultivadas, emoções culturais. Não é qualquer pessoa que gosta de MPB. Não é qualquer pessoa que gosta de bossa nova. Você gosta de bossa nova, se você gosta, ou de rock, ou do que quer que seja, porque você aprendeu a gostar. Isso é um sentimento, ok? Então, emoções e sentimentos se parecem. Às vezes as duas palavras são usadas como sinônimos, mas não são. Porque umas são inatas, essas são as emoções intuitivas, e as outras são adquiridas, são culturais, são cultivadas. Moksha é uma apreciação de si mesmo como alguém livre de limitações, como alguém que pode viver cotidianamente, convivendo com emoções e sentimentos sem grandes oscilações, sem ficar vítima daquela gangorra emocional que ora vai para a raiva, ora vai para a calma, ora vai para a alegria, ora vai para a tristeza, ora vai para um estado de pico de entusiasmo e ora vai para um estado de tristeza profunda ou depressão. Uma pessoa emocionalmente madura, ou que se chama um Jivan Mukti, uma pessoa libertada dessas aflições, enquanto ela está viva, e aqui a promessa não é para um futuro hipotético depois da morte, ou para uma ressurreição no outro corpo, ou para uma reencarnação num corpo futuro de anjo, ou o que quer que seja. É sobre isso que fala a Taittiriya Upanishad, que mencionamos agora. Não é para mensurar felicidade sob outras formas, mas para viver mais ou menos equânime, em samatwa, mais ou menos estável, emocionalmente aqui nesta vida que nos tocou viver agora. Esse é o objetivo, e repito, esse objetivo é chamado moksha. E o objetivo é a apreciação, é dar-se a chance de reconhecer que existe algo que é a nossa própria presença, a presença fundamental que faz com que o corpo nasça, o corpo exista, o corpo viva, as emoções e os pensamentos sigam o seu próprio rumo, porque está ali essa presença. Isso é consciência, isso é Atma. Então, a Ananda não é um estado de euforia, não é uma excitação, não é um excesso de alegria constante, mas é uma plenitude ou uma apreciação de si mesmo, uma maneira de olhar para si como essa tranquilidade que está presente apesar das oscilações emocionais, ou apesar das dúvidas da mente, apesar dos desejos do ego e tudo o mais.
ok? Então, emoções vêm e vão, pensamentos vêm e vão. A consciência, que é plena, não vai nem vem. Não vamos tirar uma grande carga dos nossos ombros se conseguirmos deixar de definir felicidade como uma emoção ou se formos dar uma outra palavra para essa natureza essencial do ser, sobre a qual, repito, a citação do segundo sutra de Patanjali que fizemos agora há pouco, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é deixar de identificar-se com todos esses conteúdos psíquicos. Pois a identificação produz aflição e sofrimento e a não identificação é swarupa, é o estado natural da pessoa, é aquele estado no qual ela está perfeitamente confortável dentro da sua própria pele. O problema, se nós não fazemos essa pontualização sobre o que seja felicidade, é que se eu idealizo alguma outra coisa, se eu penso nessa aparente desconexão da felicidade da minha vida cotidiana e começo a projetar ali para o futuro uma fantasia, um desejo de que eu vou ser feliz de alguma outra forma lá no futuro, que é completamente diferente das experiências que estou vivendo agora, ou das emoções que eu estou a sentir agora, isso é uma cilada. Isso é uma arapuca que pode produzir frustração, ansiedade, insatisfação ou culpa. E por quê? Porque essa busca da felicidade absoluta tornou-se uma espécie de ditadura social. Uma ditadura que você precisa combater desde ali dentro do espaço do seu corpo-mente, porque se você se deixa arrastar por essa crença, você vai ter toda a situação pronta e preparada para sofrer e sofrer bastante. Isso vem por causa das falsas promessas que aqueles gurus e aqueles coaches nos fazem e que lembram aquela cenoura que se amarra na ponta de uma vara de bambu nas costas do boi que move o moinho de água. Essa imagem que está ubíqua ali nos shastras do yoga e que você vê, por exemplo, nos oásis do deserto do Tara, onde há água embaixo da terra. Então, se constrói um moinho d'água que é basicamente uma série de baldes amarrados num sistema de cordas que entram no poço d'água, sobem cheios e descem vazios. E quando sobem, derramam o conteúdo num canal, uma calha que se usa para irrigar. E tudo isso é movido com a força de um boi, a força de um touro que tem a nora é o nome desse moinho d'água, amarrada, como nos engenhos que você talvez já deve ter visto que se faziam lá na cultura açoriana, no sul do Brasil, em Florianópolis, em Santa Catarina. O boi amarrado faz girar o engenho e aquilo produz energia. Aquela energia se usa para carregar água. E como é que você convence o boi de trabalhar? Você põe uma cenourinha pendurada ali na frente do boi e ele cheira e olha a cenoura e aquele cheirinho apetitoso e aquela cor e o boi vai em direção à cenoura, só que a cenoura está amarrada nas costas dele e ela está ali afastando-se a cada passo que o boi faz. Então, a promessa da felicidade é igual a essa cenoura. A única diferença entre o boi e você é o tamanho da vara. Porque o guru vai dizer para você, está ali na frente, só que agora tem que fazer esse curso, agora tem que fazer aquela palestra, agora tem que fazer essa vivência, agora tem que fazer esse retiro, e depois você vai ser feliz, ok? Então, só muda o tamanho da vara. A promessa está ali e esse é o grande problema, porque
Ninguém se torna feliz seguindo uma receita de bolo. Ninguém se torna feliz seguindo uma lista de itens como tem nesses livros de autoajuda, porque você não encontra felicidade marcando itens numa lista como quem vai às compras. O insidioso, o cruel desse sistema é que ele é feito como um mecanismo para nos viciar nos produtos que esses gurus vendem. A outra consequência espantosa disso é que essa busca vai deixar você excessivamente centrada ou centrado na sua própria busca da felicidade. Isso vai tornar você egoísta, vai tornar você insensível, vai alienar você dos demais e vai se tornar tóxico, além de ser comprovadamente ineficaz. Porque a felicidade não se busca, a felicidade se encontra. Você parou para pensar que ninguém faz um único retiro espiritual, ninguém lê apenas um único livro, você não ouve uma palestra e já tem tudo o quanto basta, porque a pessoa que propõe tudo isto monta as coisas de uma maneira que o trabalho, a profissão dele é oferecer cenouras e cenouras cada vez mais apetitosas, cada vez mais aromáticas, para você se distrair. Houve lá no início do século passado um yogi que foi fazer uma visita a outro grande yogi, Sri Ramana Maharshi, em Arunachala. Ramana Maharshi deixou o voto de silêncio e começou a falar, então respondia perguntas. Foi ali que este yogi fez as perguntas. Depois eu coloco ali na descrição o texto que ele escreveu baseado nas respostas que Ramana deu para ele. Ele voltou para a casa dele com as respostas que o mestre tinha dado e nunca mais foi para Arunachala. Ele ensinou isso para os filhos e para os netos. E o neto dele resgatou esse caderno com as anotações e é por isso que nós temos aquela síntese linda, que é uma descrição na forma de um poema de tudo o que o guru ensinou para o discípulo. Então, uma reunião, um satsanga, uma palestra já foi o suficiente. Por quê? Porque aquele guru não está interessado em agora você tem que buscar o segredo das 4 chaves, agora você vai ver o segredo do Elan Vital, agora nós vamos desvendar os mistérios do Tantra, agora você vai conhecer finalmente a verdade suprema da existência humana. Não se fazem essas promessas. E se alguém fizer, tenha cuidado, desconfie. Porque se essas promessas fossem reais, um livro bastava, um satsanga bastava, como bastou para este yogi. Em todo caso, essas são armadilhas motivacionais que podem ser extremamente perigosas para a nossa saúde e o nosso bem-estar mental. Por quê? Porque o falso guru, o coach safado, não estou a dizer que todos os gurus sejam sem vergonhas, nem que todos os coaches sejam desonestos. Mas o guru desonesto, ou o falso coach, vai no discurso da felicidade dizer para você que ela só depende de você. Nossa felicidade está em nós. E por que se faz esse discurso? Porque essa pessoa não pode dar uma vida nova para você. Essa pessoa não pode dar para você uma profissão nova, uma família nova, se você está descontente com a sua, uma sogra nova, uma casa nova. Não pode dar uma vida diferente da que você já tem. Então ela alega que a felicidade está dentro de você. E se a felicidade está dentro de nós, ela, dizem esses falsos gurus, é uma escolha pessoal, ou depende apenas da nossa força de vontade. E isso, galera, é perigosíssimo, porque a felicidade não é uma questão de decisão pessoal. A felicidade não depende de você querer, eu quero ser feliz, eu vou ser feliz, você cria a sua própria realidade. Essa é uma das maiores falácias do pensamento da nova era. Você não cria sua própria realidade com a intenção ou a força do pensamento. Isso é falso. O que nós temos que fazer é entender o contexto, entender a nossa biografia, entender a nossa história pessoal, porque a nossa felicidade depende diretamente disso.
Essa maneira de empacotar o tema da busca da felicidade é muito cruel, porque em caso de que alguma coisa der errado, o problema é seu. O problema não é do guru que te fez a promessa. Aqui não tem garantia de experimente nosso produto e se não gostou, devolvemos o valor pago em 30 dias. Se um falso mestre diz a felicidade está em você, o problema é seu se você não a encontra. E onde você vai buscá-la? Porque a felicidade não está em você, galera. A felicidade não está aqui dentro. Se você pensa em plenitude, em Ananda, não como uma emoção que está dentro de um grupo de outras emoções, perdida ali dentro de... Tem emoções como o nojo, emoções como o asco, emoções como a surpresa, emoções como a tristeza, como o medo, como a raiva. E tem a alegria também. Então, essa alegria perdida dentro dessas outras 5 emoções básicas, são 6 emoções intuitivas ao todo, essas que listamos aqui. Essas emoções não são felicidade. Alegria não é felicidade. Se você vai pensar em Ananda, nessa plenitude como a sua natureza, ela está presente a cada momento, em cada lugar. E não está aqui dentro, está em todos os lugares ao mesmo tempo, em todas e cada uma das pessoas. E felicidade real, galera, só para concluir, é felicidade compartilhada. A felicidade, essa felicidade que se busca, geralmente através da prática da meditação, ou do autoconhecimento, ou do estudo das escrituras, é a felicidade que você compartilha nos momentos cotidianos com as pessoas com quem você se relaciona e que não se limita apenas aos relacionamentos afetivos com aqueles que você ama, mas deveria estender-se para todo e qualquer ser humano, de maneira que nós fôssemos capazes de enxergar e reconhecer em cada indivíduo esse Ananda, essa plenitude que é Swarupa, é a própria natureza do ser, de cada pessoa, o tempo todo, em cada lugar. Esse é o grande tema. Felicidade real é felicidade compartilhada. E dessa maneira, se você deixa de viver naquele microcosmos, ou de ficar obsessionado com a perfeição do corpo, ou com a busca de uma idealização de uma felicidade que na verdade não existe, se você deixa de lado essas obsessões ou essas preocupações excessivas, essa felicidade construída de pequenos momentos cotidianos com os seus filhos, com os seus irmãos, com os seus amigos, com a pessoa que você chama de meu bem, meu chuchu, é essa felicidade que vale. Porque se você fosse profundamente feliz e estas pessoas que estão ao seu lado, seus pais, seus filhos, não fossem iguais e felizes que você, qual seria o valor da sua felicidade? Então está tudo bem se ocasionalmente você se sente triste, ou com raiva, ou indignado, ou pessimista. Está tudo bem se às vezes você se sente alegre ou eufórico. Só não demos um valor absoluto a essas questões emocionais que são relativas e que possamos então focar as nossas prioridades em construir uma felicidade coletiva por um motivo muito simples. A felicidade é como a saúde. Isto ficou muito bem demonstrado durante a pandemia, quando nós buscamos na pandemia a saúde, não é a saúde pessoal de cada um, eu estou vacinado e o mundo que se exploda, não é nada disso. Felicidade compartilhada é como saúde compartilhada. Ou todos estamos saudáveis, ou ninguém está saudável. Ou todos somos felizes, ou ninguém é feliz. É isso aí, galera. Obrigado por nos ouvir e até a próxima. Hariom, beijos, abraços e tudo de bom.